E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de junho, deixa eu só dar um recado, não teremos live aqui no canal hoje. Cara, essa semana tá uma correria pra mim, de verdade. Eu não consegui fazer live na terça, não vou conseguir fazer hoje também, quinta-feira. Tá uma correria de verdade mesmo. Então hoje, só passando esse recado pra vocês, não teremos live. Já peço pra vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, claro, eu já vou abrir aqui falando sobre o PSG, aquele relatório que a gente está fazendo aqui durante a semana. Eu falei sobre o Seattle Sounders, agora eu vou falar sobre o PSG. E nos outros vídeos aí no canal eu ainda falo do Atlético de Madrid, tá? Trazer histórias, destaques, estilo de jogo de todos os adversários do Botafogo nessa fase de grupos do Mundial. Então, como a gente não vai ter live hoje, eu quero trazer vários temas importantes também, como o Matheus Martins deve estar fora do jogo de domingo, na estreia do Mundial. Quero falar também do Cuiabano. Quero falar outros temas aqui também, como Campeonato Carioca. Temos mudanças importantes no Campeonato Carioca do ano que vem. Quero falar da SAF, notícias boas, notícias ruins, que envolvem Júnior Santos, Almada e dívidas pagas, tá bom? Quero falar da SAF Botafogo também. Temos informações importantes sobre dívidas, cobranças e pagamentos de dívidas, entre outros temas aqui também sobre o Joaquim Correia, que já está nos Estados Unidos junto com o elenco, já está no bid também junto com o Christian Loro, o goleiro, vários assuntos. Olha, mas eu abro conversando com vocês sobre o PSG, um dos adversários do Botafogo nessa fase de grupos do Mundial. Como eu disse aqui no canal, essa semana eu vou trazer relatórios sobre os adversários do Botafogo na fase de grupos. Eu já falei sobre o Seattle Sounders e agora eu quero falar um pouquinho sobre o PSG. Como é que chega o PSG, né? Histórias, destaques, estilo de jogo. Como é que a gente vai pegar esse PSG no Mundial? Cara, o PSG no campeonato lá na França, não só no campeonato francês, mas na França em geral, é o maior campeão de todos, é o maior vencedor da França. Só campeonato francês tem 13, tem 25 Copas, 13 Supercopas e acabou de vencer um título inédito que é a Champions, né? Deu uma surra na Inter de Milão na final, é a primeira Champions da história do PSG, então imagina a confiança como é que chega para esse Mundial. O PSG que é o maior vencedor da França e faltava esse título que acabou conquistando nessa temporada. Inclusive o PSG ele vai jogar a Copa do Mundo de Clubes por conta do ranking da UEFA. É um dos melhores times ali no ranking da UEFA, por isso que ele está na Copa do Mundo de Clubes e no grupo do Botafogo. Nessa temporada, o PSG tem 58 jogos, cara, 58 jogos na temporada. 43 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. 78% de aproveitamento, 152 gols marcados, média de 2,62 por partida e sofreu 55 gols, média 0,95 por jogo, tá bom? Que é um detalhe mais importante ainda, o PSG, cara, todos os torneios que ele jogou nessa temporada, ele venceu. Todos os torneios ele foi campeão, tá? O técnico do PSG é o espanhol Luis Enrique. Ele tá na equipe francesa desde 2023. De lá para cá são 77 vitórias, 20 empates e 14 derrotas. Um aproveitamento ali de 75%.
Cara, estilo de jogo. Como é que joga esse PSG do Luiz Henrique? Esse PSG que até aqui na temporada venceu todos os torneios que disputou, é o melhor time do mundo nesse momento, ganhou a Champions. Como é que joga o PSG do Luiz Henrique? Cara, na parte ofensiva, gosta ali do 4-3, é tido como preponderante para o Luiz Henrique, isso porque o treinador é praticante do jogo de posição e entende também o sistema como base para o entendimento da metodologia e funcionamento coletivo. Em alguns jogos, o 3-4-3 também foi usado nos ataques posicionais e 2-3-5-2 e 3-2-5, tá? Se na primeira temporada do Luiz Henrique, assim que ele chega lá, as zonas foram mais respeitadas pelos jogadores com movimentos mais limitados, nessa temporada 24-25 existiu para apurar os mecanismos ofensivos. O objetivo macro é progredir através de diferentes intencionais superioridades técnicas, cognitivas e afetivas, enquanto atrai a equipe rival para o seu próprio campo e coloca o jogador mais distante, normalmente o extremo, em estado de vantagem para duelar. Passes longos, terrestres, corredor cheio, zonas preenchidas, não importa como o plano defensivo do adversário seja montado. Luiz Henrique se previne e elabora diferentes estratégias. Nos escanteios, 6 jogadores são postos dentro da grande área e 3 permanecem no rebote. No entanto, o modo de ataque alterna de acordo com o rival, podendo ter movimentos na primeira trave para liberar a oposta, batidas curtas ou puramente na região central. Já na parte defensiva, lá atrás, o PSG do Luiz Henrique joga ali com bloco alto, se compromete de forma zonal e em 4-2, assim como nos escanteios, a abordagem e expressões nas saídas são adaptadas de acordo com o adversário. O direcionamento do Prince, a lateral, o centro, o gatilho de subida após passe horizontal ou regressivo e a intensidade dos encaixes possuem bases, mas são efetivamente treinados conforme os pontos fracos ou fortes do oponente. Já em bolas paradas, marca-se a zona, 10 jogadores se posicionam na área próxima ao goleiro e só saem em caso de batida curta. Então, essa é a máquina do Luiz Henrique, esse é o PSG, o estilo de jogo, a parte ofensiva, a parte defensiva. É um adversário muito difícil para o Botafogo. A gente sabe que é o melhor time do mundo, campeão da Champions, e a gente vai jogar contra esses caras, Tem ali destaques como Dembélé e Barcola, só que as notícias são boas nesse sentido, porque o Dembélé e o Barcola, eles provavelmente não vão jogar o Mundial, ou provavelmente não enfrentam o Botafogo. A gente não sabe se nas outras fases eles já vão estar bem, mas eles estão lesionados. Então, os dois ali, um dos principais jogadores do PSG, o Dembélé e o Barcola, não enfrentam o Botafogo lesionado. Tem o Gonzalo Ramos ali também, do E. Na zaga tem os brasileiros Marquinhos, Beraldo. É um timaço o time do PSG e vamos ver o que o Botafogo aí consegue nessa partida. Durante essa semana aqui ainda, durante os próximos vídeos, eu ainda trago informações também do Atlético de Madrid, que é outro adversário do Botafogo na fase de grupos. Como vocês podem ver aí na tela, o atacante Joaquim Lopes e o goleiro Christian Lohr já estão regularizados no BID. Lembrando que o Botafogo tinha até terça-feira para regularizar todos os jogadores para poderem ficar à disposição ali no Mundial. Então o Botafogo fez isso, todos os reforços que chegaram estão no BID, estão regularizados e podem estrear com a camisa do Botafogo. Contrato do Joaquim Lopes, Joaquim Correia, Contrato do Joaquim Correia até 2027 e contrato do Christian Lohr, goleiro, até 2028. Inclusive, tô colocando imagem aí para você também, o Correia, o Joaquim Correia, chegou ontem, quinta-feira,
lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, se juntou ao elenco, ele que vai usar a camisa número 30. O Botafogo aguarda também a chegada do Savarino, que está com a seleção da Venezuela. Então o Botafogo tem força máxima, todos os reforços, jogadores como Savarino, que estava com a seleção da Venezuela, chegando. Então o Botafogo aí com várias opções para enfrentar o Seattle Sounders domingo, 11 horas da noite, na estreia do Mundial. Olha, quero falar com vocês agora sobre assuntos da SAF. Rapidamente atualizar tudo para vocês. Notícias boas e notícias ruins. Primeiro, o Botafogo entrou na Justiça do Rio de Janeiro aqui contra o Atlético Mineiro, porque não pagou ainda a dívida que tem pelo Júnior Santos. O Atlético Mineiro não pagou nada até agora pelo Júnior Santos, só que depois que o Botafogo entrou na Justiça, eles pagaram a primeira parcela, R$1 milhão. Então o Botafogo teve que entrar na Justiça para que o Atlético Mineiro começasse a pagar, lembrando que eles compraram o Júnior Santos por R$48 milhões e não pagaram nenhuma parcela. O Botafogo entrou na Justiça do Rio e eles pagaram a primeira, R$1 milhão. Então vamos ver, né, se agora eles pagam direitinho aí a questão do Júnior Santos. Já a questão do Almada, o Atlanta United dos Estados Unidos entrou na FIFA contra o Botafogo. Lembrando que o Botafogo comprou a Almada por R$117 milhões. Ainda tem uma multa ali de R$835 mil. Então o Atlanta United entrou na FIFA alegando que o Botafogo ainda não pagou nada pelo Almada. O Botafogo se comunicou, o Botafogo chegou a soltar praticamente uma nota. Vamos trazer aqui o que o Botafogo trouxe. O Botafogo, ele falou o seguinte, porque a questão é que o Botafogo está alegando algumas coisas aqui por não ter pago ainda a questão do Almada. O Botafogo falou o seguinte, ó. Podemos confirmar que a MLS, como uma única corporação, está em dívida com a SAF Botafogo em relação a uma infinidade de recebíveis de franquias da MLS e que a MLS deve ser obrigada a acreditar tais valores a quaisquer valores relativos ao Atlanta United. Escreveu aí o Botafogo, que considera a Liga Norte-Americana como uma entidade única, com o Atlanta como uma franquia. A reportagem ainda cita uma dívida do Botafogo pelo Vitinho, né, ao Burnley da Inglaterra, e o Botafogo falou sobre isso também. O Botafogo falou o seguinte, ó, a SAF Botafogo continua em negociações com o Burnley sobre a transferência de jogadores e se sente segura de uma resolução amigável, diz aí o comunicado do Botafogo. Então vamos aguardar para ver como é que fica a situação da Almada, para ver como fica a situação do Vitinho. Já cansado de falar aqui no canal que eu não acho essas situações bacanas, mas o Botafogo aqui dizendo que tem motivos. Enfim, vamos aguardar. A notícia boa é que o Botafogo pagou mais de R$188 milhões em dívidas do clube associativo, tá? 51 milhões em dívidas trabalhistas pelo RCE, restam agora R$167 milhões a serem pagos, R$130 milhões em dívidas cíveis, através da recuperação extrajudicial, e ainda restam ali R$400 milhões serem pagos. E por fim, o Botafogo pagou R$6,5 milhões de FGTS não depositado pelo associativo. Então o Botafogo também com notícias boas através da SAF, pagando aí mais de R$108 milhões em dívidas. Eu fico imaginando quando é que o Botafogo não vai ter mais dívidas e o que vai ser o Botafogo sem dívidas. Eu fico imaginando isso. Olha, e uma rapidinha aqui sobre o Campeonato Carioca do ano que vem. Teve ali um conselho arbitral da FERJ para um novo formato. Antes eram 16 datas, agora são 10, tá bom? O Campeonato Carioca começa no dia 21 de janeiro, vai até o dia 15 de março. Então diminuiu o Campeonato Carioca, vai melhorar o calendário. Serão 2 grupos com 6 equipes em cada grupo, tá bom? 6 equipes num grupo, 6 equipes no outro, tá? Um time de um grupo
enfrenta o outro do outro grupo, em 6 rodadas, tá bom? Quem tiver no grupo A vai pegar um adversário do grupo B. Quem tiver no B, pega um adversário do grupo A, em 6 rodadas, um grupo enfrentando o outro, tá? Olha, 4 de cada grupo avançam para as quartas de final, que vai ter ali jogo único nas quartas, tá bom? 4 equipes vão passar no grupo A e 4 equipes vão passar no grupo B para jogarem as quartas de final, que vai ser em jogo único, tá? E, inclusive, o primeiro do grupo enfrenta o quarto do seu próprio grupo e o segundo e o terceiro se enfrentam. Já na semifinal, vai ser jogo de ida e volta, tá? Semifinal, jogo de ida e volta. E a final, jogo único. Tá bom? Então a final do Campeonato Carioca do ano que vem vai ser jogo único. Então, umas mudanças aí bem interessantes no Campeonato Carioca. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês sobre Matheus Martins. Deve estar fora do jogo de domingo no Mundial, a estreia contra o Seattle Sounders. Quero trazer informações também do Cuiabano. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu peço pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, o Matheus Martins, ele ficou de fora dos 2 primeiros treinos nos Estados Unidos e deve ser desfalque domingo contra o Seattle Sounders, lá na estreia do Mundial, tá bom? Informação do GE. Ele tá com um problema na coxa esquerda desde o dia 26 de abril, né? Aquele clássico contra o Fluminense, que ele jogou bem aquela partida, acabou sentindo a coxa esquerda, ele tá fora desde o dia 26 de abril. Cara, bastante tempo, né? 26 de abril. Então, Matheus Martins não tá treinando nos Estados Unidos e deve ser desfalque. Já o Cuiabano, ele não tá treinando, porém deve ser relacionado para o jogo. A gente não sabe se o Cuiabano vai ser titular, a gente não sabe nem o time ainda que o Renato Paiva pretende colocar em campo, mas o Cuiabano, ele não está treinando, ele que está com dores nas costas, mas a informação é de que o Cuiabano ele vai para o jogo domingo. Aí resta saber se como titular ou como opção no banco de reservas. Vamos aguardar. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida e fiquem com Deus. Boa quinta-feira. Hoje não teremos live, eu tô na correria, não consegui fazer live essa semana, mas claro, tem sempre conteúdos aqui no canal, vídeos pra gente falar muito sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.